Salmo de número 13. Nós leremos todo este salmo. Convido você que fique de pé, nós leremos juntos esse salmo. Imagino que você tenha passado um dia bem cansativo. E eu peço que você solte a sua voz para ler esse salmo, pois isso aqui não é qualquer uma palavra, é a palavra do nosso Deus. Leiamos. Até quando, todos juntos? No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Oremos mais uma vez. Pai, nós nos achegamos ao Senhor, ó Deus, para clamar agora pela tua santa iluminação, ó Deus. Tua palavra que foi lida, que nesse momento será exposta, e pedimos-te, ó Pai, que não seja aqui apenas o pregador, mas que seja única e exclusivamente o Senhor falando aos nossos corações. Que os meus irmãos, ó Pai, tenham deleite nesta palavra e que eles sejam ricamente edificados, assim como eu fui, ó Pai, ao preparar esse estudo. E que o Teu nome seja sempre glorificado. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a confiar no Senhor e ensina-nos, ó Deus, a ter alegria plena em Ti, ó Deus. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Há um tempo atrás eu li um livro, e esse livro ele é bem interessante, se chama O Vale da Visão. O Natan já leu esse livro, já comentou comigo. E esse livro ele contém algumas orações dos puritanos, né? E ao falar sobre essas orações, a pessoa que organizou esse livro, né, que organizou essas orações, ele chegou à seguinte conclusão. Ele disse que a oração é a comunhão com um Deus transcendente e imanente, que, com base em sua natureza e atributos, invoca todos os poderes da alma redimida em atos de total dedicação e adoração. Esse autor, ele disse isso porque ele entendeu que esse relacionamento com Deus, por meio da oração, é algo completamente importante, que nós não podemos simplesmente negligenciar ou negociar com outra coisa. Ele entendeu que esse meio de graça é o que nos faz achegarmos a Deus, entendermos a vontade e os propósitos de Deus, e por meio disso nos submetermos a essa vontade desse Deus poderoso. Por meio da oração a gente pode ter alegria nos nossos corações. Nós também podemos expor as nossas angústias. Você já se viu naquele momento difícil da sua vida, onde você está aflito, onde você está com o seu coração em angústia, e o que você faz? Você se achega a Deus em oração. Muitos não fazem isso, mas os crentes devem fazer isso, devem se achegar a Deus em oração, entregar as suas angústias ao Senhor por meio da oração. Nós temos um privilégio que muitas pessoas não têm. Nós temos o privilégio de poder conversar livremente com o Senhor. Muitas pessoas não fazem isso. Nós também muitas vezes o negligenciamos. Mas o nosso dever como cristãos é orar a Deus.
Pode chegar até aquele momento onde a gente ora a Deus, onde a gente lê a palavra, onde a gente vem à igreja, mas mesmo assim Deus parece distante, Deus parece que virou as costas para a gente. Esses momentos existem na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Isso muitas vezes nos pegam de um jeito que nos deixa profundamente angustiados, profundamente tristes, muitas vezes até com ansiedades no coração, com pensamentos que em nada glorificam ao Senhor. Todos nós já passamos por esses momentos, todos nós estamos passando por esses momentos, ou todos nós iremos passar em algum momento das nossas vidas por um momento assim, por angústias profundas, por lamentos no nosso coração, onde nos faz muitas vezes esquecer do Senhor, mas por meio da oração nós podemos de fato nos achegar a Deus. Essas lutas que eu disse podem nos causar grandes dúvidas muitas vezes, dúvidas essas que quando nós até conversamos com outras pessoas sobre esses sentimentos que nós passamos, as outras pessoas podem até falar assim, mas não é possível que essa pessoa está passando por isso, não é possível. E esses sentimentos, eles nos causam profundo lamento, profundas angústias, quando nós passamos por uma enfermidade, quando nós passamos por uma perda de emprego, ou quando nós estamos por muito tempo desempregado e não conseguimos achar um emprego, nosso coração se angustia. Quando nós perdemos uma pessoa muito querida, nosso coração fica profundamente triste, profundamente entristecido. Isso é um fato na vida cristã. Muitas vezes a nossa atitude é guardar para nós mesmos. Nós não expomos isso. Nós não expomos a Deus. Eu me recordo de um momento bem específico da minha vida, onde alguns anos atrás eu caí em profunda ansiedade. Eu caí em um profundo estado de lamento na minha vida, e isso fez eu me afastar um pouco de Deus. Mas por meio da oração, eu buscando ao Senhor em oração, eu entendi que a oração era aquilo que poderia me levar dessa angústia para o louvor a Deus, para a alegria em Deus. A oração, ela nos provoca isso, ela nos tira desse lamento, ela nos tira dessa angústia, nos carrega a alegria. E nós podemos chegar a uma conclusão, que a oração é o antídoto para a enfermidade que há na nossa alma. A oração é o remédio que a nossa alma necessita, é o remédio que as nossas angústias necessitam. Aqui o salmista, ele vem dizendo, aqui nos versos 1 e 2, ele faz uma mesma pergunta por 4 vezes a Deus. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Muitas vezes nós nos pegamos nesse momento. Como eu disse, nós com uma perda de emprego, nós perguntamos a Deus: até quando, Senhor? Quando nós estamos passando por uma enfermidade, nós perguntamos a Deus: até quando, Senhor? Até quando? Isso é muito comum nas Escrituras e principalmente nos Salmos. Nós vemos isso com Davi dizendo lá no Salmo 6, no Salmo 35, Asaf lá no Salmo 74, Moisés, ele diz isso no Salmo de número 90 e no Salmo de número 94. E essas angústias, elas refletem aquilo que há no nosso coração. Quando nós clamamos a Deus: até quando, Senhor? Até quando? É possível que Davi tenha escrito esse salmo aqui em pelo menos um desses 3 contextos que eu vou citar agora. O primeiro, quando Davi foi perseguido por Saul, por conta da inveja de Saul, e aí é possível que por conta das suas angústias no seu coração, ele tenha escrito esse salmo. Alguns também vão dizer que ele escreveu esse salmo quando ele estava sendo perseguido por Absalão, seu filho, e outros vão dizer que ele escreveu esse salmo quando ele estava acometido de uma grande enfermidade, Lá no Salmo de número 30, no verso 3, diz assim: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Então Davi, no seu momento de angústia, no seu momento de aflição, ele se achega a Deus
expõe os anseios do seu coração, as angústias que havia no seu coração. Ele não esconde de Deus os seus sentimentos, muito pelo contrário, ele se achega com sinceridade diante de Deus. Senhor, eu estou passando por isso, por isso e por isso. Atende a minha oração, ouça a minha oração, porque somente o Senhor é quem pode me ajudar. Davi, ele entende isso por meio da oração. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos nessa noite, com o tema oração, o caminho entre o lamento e a alegria. E aqui nós vemos 3 atitudes de Davi que nos chamam bastante atenção nesse texto. Primeiro é um lamento sincero. Então, quando nós estamos com o coração angustiado, nos acheguemos a Deus. Falemos com Deus sobre aquilo que há de lamento nos nossos corações. Vejam os versos 1 e 2. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Aqui nós podemos notar pelo menos 4 sentimentos de Davi nessa expressão até quando. O primeiro é o sentimento de que Deus havia se esquecido dele. Na primeira parte do verso 1, ele pergunta a Deus: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? O Senhor vai ficar esquecido de mim para sempre? Davi, ele pergunta isso a Deus, com sinceridade no seu coração. Isso é muito comum nas nossas vidas. Quando Deus não responde às nossas orações no nosso tempo, e nós achamos muitas vezes que Deus tem que responder às nossas orações no nosso tempo, mas não é assim que funciona. É comum nós pensarmos dessa maneira, que Deus ele se esqueceu de nós, que Deus ele nos deixou para trás, que Deus simplesmente virou o seu rosto para nós. E muitas vezes somos nós mesmos, ou melhor, em todos esses momentos somos nós mesmos que estamos com o nosso rosto virado para Deus, virado para as costas de Deus. Nós nos esquecemos que o Senhor jamais nos deixaria, que o Senhor jamais nos deixará. Não foi isso que Cristo disse? Não foi isso que Cristo disse lá na sua grande comissão? Que estaria conosco por todos os dias da nossa vida? Isso deve trazer alento ao nosso coração. Isso deve trazer alegria ao nosso coração em saber que Deus está conosco hoje, em saber que Deus esteve conosco ontem, em saber que Deus estará conosco amanhã. Isso deve nos trazer profunda alegria, porque o Senhor não se esquece de nós, muito pelo contrário, Ele se lembra de nós, Ele cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Quando você tem lá aquele banquete no seu café da manhã, quando você tem aquele banquete no seu almoço, aquela boa refeição, quando você pode desfrutar de tomar aquele gostoso copo de água, Deus está em todos esses momentos, cuidando da sua vida, cuidando de você. Deus não se esquece de nós, Deus jamais se esqueceria de nós. Calvino, ele diz o seguinte: reconhecer em meio às aflições que Ele realmente se preocupa conosco, não é muito próprio dos homens, nem é o que a própria natureza nos induz a fazer, mas é pela fé que tomamos posse de sua providência invisível. Meus irmãos, se nós temos fé, nós vamos crer que de fato Deus está conosco em todos os momentos, cuidando de nós, consolando os nossos corações, fazendo com que nós vivamos debaixo das suas promessas. Deus, Ele jamais poderia se esquecer de nós, muito pelo contrário, em todos os momentos da nossa vida, o Senhor, Ele se lembra de nós. E Davi, na sua angústia, ele pergunta a Deus: Senhor, isso será para sempre? Mas nós veremos que no fim disso tudo, Davi irá louvar novamente ao Senhor. Ele entende que a sua angústia vai acabar, e que essa angústia redundará em um louvor sincero ao Senhor. Nós vemos aqui também que Davi, ele tem o sentimento de ter sido profundamente desprezado por Deus. Na parte B ainda do verso 1, ele diz: até quando ocultarás de mim o rosto?
E aqui essa expressão, eu vou tentar ilustrar aqui para os irmãos. Imagina que eu estou conversando com, eu vou pegar aqui o pastor como exemplo, o pastor Everson, e estou conversando aqui com o pastor Everson, e aí chega a irmã Marina aqui para conversar com a gente, e aí ela me chama. Aí eu vou lá e viro as costas para o pastor, e começo a conversar com a dona Marina. Foi esse sentimento que Davi se sentiu. Como se Deus tivesse virado as costas para ele, virado o rosto para Davi. E aí ele se sente agora desprezado por Deus. Mas nós sabemos que não é assim, que Deus não nos despreza, mas que nós, por conta do nosso coração pecaminoso, nós desprezamos a Deus muitas vezes. Não somos gratos a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. Não somos gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós, pelo ar que respiramos, pelas bênçãos concedidas, pela família que nós temos. Mas Deus, Ele cuida de nós, Ele não nos despreza, e Ele nos convida a olhar para Ele, um olhar sincero, um olhar grato ao Senhor por todas as coisas em nossas vidas. Davi, ele foi chamado por alguns como o homem segundo o coração de Deus, e aqui ele está numa angústia. Nós vemos que até um homem segundo o coração de Deus pode passar por profundas angústias, mas que Deus é quem livra de todas elas. Deus é quem livra de todas as nossas angústias. Muitas vezes nós depositamos os nossos anseios, as nossas angústias em pessoas, em situações, em coisas, mas nós devemos fazer como Davi, depositar isso tudo diante do Senhor, depositar toda a nossa confiança em Deus, depositar toda a nossa ansiedade no Senhor, certos de que Ele moldará o nosso coração, certos de que Ele moldará o nosso coração segundo a vontade dEle, não segundo a nossa. Nossa vontade é falha, nossa vontade é pecaminosa, mas a de Deus é boa, a de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Ele conhece os nossos corações, Ele sabe das nossas angústias, Ele sabe dos nossos lamentos, e certamente o Senhor cuida de nós. Ele também sente um sentimento de ansiedade tremenda. Eu estava fazendo umas pesquisas ao fazer esse estudo aqui, e numa pesquisa lá da OMS, a Organização Mundial da Saúde, eles disseram que cerca de 25% foi o crescimento de ansiedade e depressão após a pandemia. Isso é um número estarrecedor, um número gigantesco, um número muito grande. Isso é uma grande verdade. A ansiedade tem sido o mal deste século. A tradução literal para essa palavra, ansiedade, é estrangulamento, é como se fosse apertar o pescoço. E é justamente isso que nós sentimos quando nós estamos ansiosos. Nós sentimos esse aperto no nosso coração, essa angústia profunda, essa angústia tremenda, onde nós não conseguimos fazer as coisas da nossa vida, onde nós não conseguimos muitas vezes agir, onde nós muitas vezes sequer conseguimos pensar em Deus, nas coisas de Deus. É somente o Senhor, somente Deus é quem pode nos livrar. O que de fato é a ansiedade? Se eu fosse resumir em poucas palavras, ansiedade é a falta de confiança em Deus. Muitas vezes nós nos pegamos dessa maneira, desconfiando das coisas de Deus, desconfiando de Deus. Abra sua Bíblia, lá em Filipenses 4, esse texto ele relata muito bem o que nós estamos vendo nessa noite. Filipenses 4, leiamos todos o verso de número 6. Leamos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica,
com ações de graças. Aqui, Paulo vai nos ensinar como nós tratamos a ansiedade, os lamentos do nosso coração, com a oração, com a súplica, com ações de graças. Oração, súplica e ações de graças. Somente assim nós podemos tirar essa ansiedade do nosso coração, ou melhor, só assim o Senhor tira as nossas ansiedades, quando nós depositamos diante de Deus todas as nossas angústias por meio da oração, todos os nossos lamentos por meio das súplicas, e todas as nossas alegrias também por meio das ações de graças. Assim nós devemos ser para com o nosso Deus, para com o nosso Senhor. Paulo continua ainda nos versos 8 e 9, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vejam, as coisas que nós devemos pensar, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, essas coisas que devem estar no nosso coração. E aí sim, nós iremos glorificar ao Senhor com as nossas vidas, iremos proclamar louvores sinceros a Deus. E aí no verso 7 ele diz a maior bênção que nós recebemos quando nós nos achegamos ao Senhor dessa maneira: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, paz essa que nós sequer conseguimos entender, paz essa que nós sequer conseguimos mensurar, é ela que nos guardará, é ela que guardará o nosso coração, guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Não é qualquer paz, não é essa paz que é pregada aí mundo afora, mas é a paz de Deus, paz que ninguém consegue entender, a paz que ninguém consegue sequer discernir. Essa paz é que nos guardará. A grande verdade, meus irmãos, é que Cristo nos sustenta em todas as situações. Ele é quem media as nossas orações a Deus Pai. Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, levam as nossas orações falhas a Deus e nos faz louvar ao Senhor, apesar de nós, nos faz louvar e dar verdadeiro louvor ao nosso Deus. Nós vemos também que Davi, ele se sente no estado de humilhação. Ele diz o seguinte no verso 2, na parte B: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E não há nada mais humilhante do que você passar por uma situação difícil, do que você passar por uma adversidade e ter alguém rindo de você naquela situação. Não há nada mais humilhante. Você se sente triste, você se sente angustiado, em profundos lamentos. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi, ele faz essa pergunta a Deus. Ele expressa os seus desejos do coração ao Senhor. Até quando, Senhor? Até quando? O meio que Davi usou para expressar tudo aquilo que havia no seu coração não foi a murmuração, não foi a maledicência ou algo desse tipo, mas foi a oração. Ele se achegou a Deus. Ele entendeu que por meio da oração o Senhor o ouviria, o Senhor atenderia o seu clamor. Nós vemos também que Davi, e esse é o segundo ponto do nosso estudo, ele fez também uma súplica aflita diante de Deus. Ele diz o seguinte nos versos 3 e 4: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Mas que numa primeira leitura nós possamos até entender que Davi, ele estava se achegando a Deus de uma maneira sem temor ou algo do tipo. É verdade que isso foi ação do Espírito Santo. O
Somente o Espírito Santo poderia fazer com que Davi expressasse os profundos lamentos do seu coração, apesar das suas angústias. Sobre isso, ainda João Calvino ele vai dizer mais uma vez: o Espírito Santo propositadamente acomoda ao nosso entendimento os modelos de oração registrados na Escritura. Se Davi não se persuadisse, ou seja, não se convencesse de que Deus tinha os seus olhos postos nele, não haveria vantagem alguma em ter ele clamado a Deus. Mas tal persuasão era o efeito da fé. Nesse ínterim, até que Deus realmente estenda a sua mão para oferecer-nos alívio, a razão carnal nos insinua que ele fecha os seus olhos e não se apercebe de nós. O que Calvino quer dizer com isso aqui? Ele quer basicamente dizer que quando nós achamos que o Senhor está de olhos fechados para nós, na verdade não é isso que acontece, mas somos nós que estamos com os olhos fechados para Deus. Como eu disse em outro momento, o Senhor jamais iria se esquecer de nós, jamais iria fechar os seus olhos para nós. E Davi clama: Senhor, olha para mim, me responde às minhas orações. E aí isso já pergunta: é lícito nós orarmos a Deus dessa maneira? De fato, é lícito nós orarmos ao Senhor dessa maneira. E com isso, eu não quero dizer que você vai orar de maneira irreverente, de maneira agir sem temor diante do Senhor. Muito pelo contrário. O nosso Deus, Ele é um Deus que exige de nós temor, que exige de nós reverência. Mas nós podemos nos achegar a Deus e expor as angústias do nosso coração. Davi, ele se vê como se ele fosse morrer. Ele diz: Senhor, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, para Davi, aquele estado é como se ele fosse morrer, como se ele fosse desfalecer. Mas Davi, ele entende que essa oração o levaria à alegria plena do Senhor. E é isso que nós vemos agora nos versos 5 e 6. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E aqui o cenário desse salmo, ele muda completamente. Davi, que estava angustiado, Davi, que estava entristecido, agora é como se ele dissesse: Senhor, apesar dessas aflições, apesar dessas angústias, eu confio no Senhor. Eu sei que somente o Senhor é quem pode me tirar dessa angústia e que pode me trazer a alegria de volta. Por isso eu confio na tua graça. Por isso o meu coração se alegra no Senhor. Por isso o meu coração se alegra na tua salvação. E por isso eu vou cantar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor. Eu vou bendizer o teu santo nome. Porque somente o Senhor pode me livrar desse lamaçal. Somente o Senhor pode me livrar dessas angústias, desses lamentos. Me fazer louvar de novo ao teu santo nome. Somente Deus, amados, pode curar as nossas feridas. Nós podemos procurar a cura, procurar o antídoto, procurar o remédio para as nossas angústias, para as nossas feridas, em qualquer situação que nós não iremos encontrar, em qualquer pessoa que nós não iremos encontrar, em qualquer coisa da sua vida, você não irá encontrar, eu não irei encontrar, mas somente em Deus. Somente aquele que é detentor de toda glória, que é detentor de toda honra, somente Ele que pode curar os nossos corações, curar as nossas feridas e de fato nos fazer louvá-lo novamente. E M. Baldes, ele vai dizer o seguinte: não é de grandes talentos, grandes conhecimentos, nem de grandes pregadores que Deus precisa, mas de grandes homens na santidade, grandes na fé, grandes no amor, grandes na fidelidade, grandes em favor de Deus, homens que preguem sermões santos no púlpito, com a vida santa que daí resulta, homens de oração, homens de oração. Isso diz respeito a mim, isso diz respeito a você.
Nós podemos ter uma vida grandiosa no nosso trabalho, isso não levará em nada. Nós podemos ser uma pessoa socialmente bem vista, uma pessoa moralmente perfeito, mas se nós não orarmos, se nós não tivermos uma vida piedosa diante do Senhor, uma vida de santidade diante de Deus, isso redundará em nada. De nada adiantará. Nós devemos orar. Nós devemos orar porque é por meio da oração que nos faz dizer como Davi: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração se alegra na tua salvação. E por isso eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito, não bem, mas muito bem. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O Senhor, meus irmãos, Ele nos dá a graça que nós sequer conseguimos mensurar, que nós sequer conseguimos imaginar. Ele nos livra de todos os males, Ele nos livra de todas as angústias. Trazendo agora algumas aplicações, não tenha medo de se achegar ao Senhor, não tenha medo de expor as suas angústias a Deus. Eu me lembro que em um dos estudos que eu dei aqui, eu citei o presbítero Miqueias, e o presbítero Miqueias, quando eu fui aluno dele na classe de catecúmenos, ele me deu um ensinamento que eu carrego até hoje, dos diversos ensinamentos que ele me deu. Ele falou o seguinte: Rick, sabe aquela angústia que você tem medo de expor para os seus pais, para um irmão na fé, para uma pessoa muito querida? Expõe isso a Deus. Leve isso ao Senhor. Entenda que, por meio da oração, o Senhor fará com que você entenda a vontade dEle, pois a vontade de Deus é boa, é agradável, perfeita. A partir disso, eu comecei a levar todas as minhas angústias ao Senhor, todos os meus sofrimentos a Deus. Aquilo que eu achava que eu não conseguiria suportar, e de fato não conseguiria, eu levei a Deus. Eu entendi que, por todos esses processos, por todos esses momentos, somente o Senhor é quem me daria a mão, é quem me carregaria, é quem me sustentaria em todos eles. Suplique a Deus que abra os seus olhos. Por vezes nós estamos com coisas na nossa cabeça que nos levam a fechar os olhos para Deus, a achar que Deus está distante, assim como o salmista, achar que Deus virou suas costas para nós. Mas peçamos a Deus: Senhor, abra os meus olhos, abra o meu coração para entender a sua palavra, para dar louvor ao teu santo nome e para engrandecer ao nome do Senhor, para engrandecer ao nome do Senhor. Por fim, tenha certeza no seu coração de que toda essa angústia redundará em plena alegria a Deus. E eu não quero finalizar esse estudo com as minhas palavras. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 40. É também um salmo de Davi. E esse salmo, toda vez que eu leio ele, ele sempre fala muito ao meu coração. O Senhor sempre usa esse salmo para me edificar. E eu quero finalizar o nosso estudo com essas palavras. Assim diz Davi: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas
temerão e confiarão no Senhor. Que essas palavras tragam conforto ao seu coração. Que essas palavras te ajudem a suportar as aflições. Mas que essas palavras também te ajudem a entender que a oração, ela vai fazer com que você entenda a vontade do Senhor. E vai te tirar desse momento de angústia, desse momento de lamento, desse momento de tristeza, e fazer mais uma vez louvar ao Senhor. Adorar ao nome do nosso Deus. Que isso seja real em nossas vidas. Que isso seja conforto aos nossos corações. Vamos orar?